Boa tarde. Minha palestra hoje é história mesmo, né? A respeito do caminho sem volta, né? Como a gente sabia que aqui foi descoberto o Brasil, né? E aí nós tinha lá os países lá, não, lá não são países, são é, continentes, né? São 76 países pequenos lá dos africanos, essas coisas assim, né? Então, os africanos, lá, eles eram um cidadão comum, um cidadão, a gente sabe que não era escravo, né? E, e como o Brasil, quando descobriu o Brasil, aqui gerou por muitos empregos, né? Porque gerou muitos empregos, vinha navio, mas navio para para levar as coisas daqui. E então, sendo que a crise deu muito serviço, tanto aqui no Brasil, quanto lá naqueles países lá onde que ia descarregar os navios, né? Porque então aqueles que trabalhador que ficava naquele lado de lá, né? Não era um trabalhador escravo, era um trabalhador que recebia normalmente para ajudar a descarregar o navio, essas coisas assim, né? E então aqueles que tinham oferta de vir para cá, né? Praticamente tinham oferta de ganhar um bom dinheiro cá, né? E então aqueles comer muito o país, muito né, gente lá que não tem pouco recurso, então eles resolveram vir para o Brasil, porque cá seria, o serviço seria mais, né? Igual tinha muito serviço, teve que cortar madeira, né? Fazer fechar terreno, porque foi aquela invasão de terreno, cada um fechou um pedaço, né? Aqueles que tinham poder nas alturas, né? Porque os escravos veio para trás, não, os neguinhos, essas coisas assim, né? De nossas cores, veio para trabalhar, né? Não veio para trabalhar escravo. Então, a consideração dele lá de vir trabalhar para ganhar um dinheiro suficiente para voltar. Então, né, com essa maneira de ter muito serviço aqui, então eles foram ficando por aqui, né? E praticamente não voltava nenhum, porque não tinha aquele dinheiro suficiente para voltar, e eles também não interessava muito voltar com aquele trabalhador para lá, né? Porque a mão de obra aqui, os indígenas não tinham esse poder de querer trabalhar em serviço pesado, né? Então, praticamente, eles aqui não fechavam os terrenos aqui com arame, fazia aqueles turnos, né? Aqueles valos, né? O valo, eu acho que são 4 metros de fundura por 4 de largura, parece. Então, não dá para atravessar boi, nem nada, e o camarada fechava aquele pedaço e é aquilo mesmo. Então, não tinha trator, não tinha nada para fazer aquilo, então aquilo ali é a mão de obra dos escravos, né? E então, um escravo, a gente fala escravo porque na língua deles é escravo, mas não é. Ele era trabalhador que veio para trabalhar. E como não tinha como eles voltar mais para lá, porque era muito comandada por os grandão, né? Trazia, mas voltar, eu tenho certeza que não voltava nenhum para contar a história, como que estava passando aqui, né? Trabalhando como escravo aqui, né? Porque aqui eles trabalhavam, não recebia, né? Só trabalhava para comer e beber. Então, a situação dessa não tinha como o camarada voltar para os seus países, né? E então, nessa situação aí, não tinha um meio de comunicação com os parentais deles, que não tinha aí, televisão, não tinha telefone, nada, talvez alguns escreviam até algumas cartas para os parentais deles, sendo que talvez essas cartas nem chegavam no local, né? Seria destruído antes, porque o interesse interesse dos patrões que
que aquele ser humano não saía dali, que estava trabalhando, né? E precisava da mão de obra deles, interesse deles que ele não voltava para seu país. Então, aquele que veio solteiro, veio aquele que trouxeram seu familiar. Bom, e tem muitos que, com certeza, que a familiar ficou para trás. E nesse lance aí, o familiar, o camarada, não, o cara é casado, alguma coisa, a mulher é casada, então nunca mais eu voltava, então ficava por aqui. Onde é que nós, aqui no Brasil, nós somos tudo misturado, como indígena, né, e africano, né, e alemão, e tudo quanto é sangue. Então nós somos um povo misturado, né, por conta disso, porque vieram gente de tudo quanto é lugar, sendo que foi uma invasão, né, então vieram gente e foi fechando. Então, com essa situação aí, os escravos, né, ficava, né, trabalhando demais e aí se tornaram também até apanhar, né, isso aí passaram até a bater, né, esses escravos aí, dependendo que não tinha aquele não tinha aquele poder de apitar em nada, né, porque eram trabalhadores escravos, não tinha aquele poder de apitar em nada. Então, eram camaradas que, tanto as mulheres, tanto o homem, não tinha aquele direito de falar nada, né? Porque eles estão muito longe dos seus países, e então eles para comer e beber para não morrer, são obrigados a aguentar que a consequência que for ficando, né? For ficando aquela consequência, até que ele não tinha como voltar, porque não ganhava dinheiro nenhum. Então a situação foi ficando daquele jeito. Então, como a princesa Isabel viu que eles apanhavam demais e essa situação, a princesa Isabel teve que falar com o pai dela que não poderia, né? Que os caras trabalhavam muito e a poder de cor, isso aí não era normal para o ser humano, né? E então, como a princesa Isabel libertou, nessa data aí, o pai dela ficou até um pouco com raiva dela, porque não era para libertar os escravos, porque eles queriam que os escravos, coisa, então quer dizer que os escravos não passou a apanhar mais, mas passou também ficar naquele poder, que foi muitos anos que teve que, aqui no país alcançou um salário, né? Um salário. Então os escravos então moravam debaixo dos porão das fazendas, né? Nos barracos diferentes, que eles não tinham como construir para eles morar, ter sua família separado, né? Então morava tudo embolado e era nessa faixa aí, né? Quer dizer que pelo menos a gente nunca viu falar que eles morreram de fome, mas pelo menos a gente vê falar na história que eles apanhavam muito, né? E tinha aqueles caras, né, que batia, aqueles caras mais brancos. Então, a princesa Isabel libertou nessa questão, mas como a princesa Isabel não libertou, assim, ela libertou nessa questão de apanhar, mas ela não libertou que não podia ser um país, podia ter ter um salário suficiente para eles, para poder sobreviver e comprar os seus terrenos, porque eles não podiam até invadir os terrenos como é considerado como escravos. Eles não tinham esse poder de querer invadir o terreno. Então, quem invadiu os terrenos mesmo, só os cabeção, né? Aqueles cabeção que pôde invadir. E nessa situação aí, eu acho que nem comprar também eles podiam comprar, porque não tinha dinheiro, então foi ficando. Então, por isso que um pouco a gente vê que a raça negra é um pouco fraco, por causa dessa raiz, né, que veio. Então, como agora que nós sabemos que nós não somos assim, uns escravos de apanhar, mas a gente continua a ser um escravo ainda aqui no Brasil, que muitos ganham milhão de dinheiro e
e até a pobreza não tem assim algum salário sobreviver para sobreviver direito no nosso país, né? Então quer dizer que a gente pode bater no peito ainda que a gente é um escravo que não apanha, mas nós somos escravos, né? Ainda a gente ganha um dinheirinho que deu para comprar algum terrendinho, mas a gente continua a ser escravo, né? E depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.